Antes de eu te mostrar como que a gente configura a campanha de teste de criativo lá no meu gerenciador de anúncios, é muito importante que eu te explique essa estrutura, porque eu quero fazer algumas considerações muito importantes, porque elas fazem toda a diferença nessa estrutura. Então, eu vou te passar aqui, vou te mostrar um mapa mental, onde eu vou te explicar os detalhes da estrutura da campanha, vou fazer algumas observações e depois, na próxima aula, eu vou te mostrar como que a gente cria a campanha de teste de criativo seguindo essa estrutura aqui, tá bom? Então, vamos lá. Estrutura de campanha de teste de criativos que a gente utiliza agora pós-Andrômeda, principalmente em contas de anúncios pequenas, contas que ainda não escalaram, para quem está com dificuldade em vender produto low ticket, ou para quem está vendendo, mas faz vendas muito aleatórias, não tem muita previsibilidade. Essa estrutura aqui eu já testei, já validei, já usei diversas vezes, já comparei com outras estruturas e é praticamente a única que tem funcionado em todas as minhas contas. E inclusive é a estrutura que eu passo nas minhas mentorias e que tem funcionado para os meus mentorados também, ou até mesmo no meu método Low Ticket Express, tá? Que é para aprender a vender produtos low ticket, onde eu ensino toda a sequência de estruturas de campanha, desde o teste de criativo, que é por aqui que a gente começa, até a campanha de pré-escala e campanha de escala. Então, eu tenho ali um método onde eu ensino a estrutura completa, desde o teste de criativo até a escala, tá? E eu uso nesse mesmo método, tá, de venda de produtos low ticket, lá do método Low Ticket Express, eu ensino exatamente para validar criativo, página de vendas, ou seja, a estrutura de campanha de teste de criativos é exatamente essa que eu estou disponibilizando aqui nessa aula gratuita para você, tá bom? Então, como que funciona essa estrutura? Você vai criar uma campanha de vendas, tá? Então, quando você coloca lá criar campanha, tem todas aquelas opções do tipo de campanha que você quer criar, você vai selecionar a opção vendas, porque você vai, desde o momento do teste de criativo, criar uma campanha de vendas, porque você quer que o algoritmo já comece a buscar compradores desde o momento que você testa o criativo. Não adianta você querer vender produto e fazer uma campanha de teste de criativo com outro objetivo. Tá? Então, você já cria desde o teste do criativo uma campanha de vendas. Essa campanha, ela vai ter de 3 a 5 conjuntos de anúncios. Tá? Se o teu orçamento é mais enxuto, mais apertado, faz 3. Se já pode testar 5, faz 5. Menos do que 3, até pode, mas eu diria para ser no mínimo 2, né? Porque senão como é que você vai testar criativo? Testar é justamente comparar a performance de criativos, então você tem que ter no mínimo 2. Então eu considero bacana uma estrutura onde você testa de 3 a no máximo 5. Aqui vai uma observação. Os grandes players, eles falam para a gente testar 10, 8, 15 criativos numa campanha. Eu não recomendo. Por quê? Vai diluir muito teu orçamento, vai muito provavelmente dar concorrência interna, tá? Lembra, a gente está trabalhando aqui com conta pequena, pixel que ainda não tem dados suficientes, campanhas que ainda não otimizaram, ou seja, a tua campanha, o teu pixel e a tua conta toda de anúncios ainda está muito fresca, muito em aprendizado. Então, ela não coletou dados suficientes ainda, você nem escalou, nem fez escala de grande porte ainda. Então, não dá para a gente querer usar as mesmas estruturas que os grandes players usam. Então, a minha dica para você, lembre que eu estou te passando tudo o que funciona para mim, funciona para os meus mentorados e para os meus alunos no meu treinamento, tá? Na verdade, nem é um treinamento, é um método, né? Mas que eu ensino lá no método Low Ticket Express. Tudo que eu passo aqui é o que eu já testei diversas vezes e que eu estou há muitos meses, tá? Testando, validando e comparando com outros métodos. Então, eu estou te passando aqui o que funciona para mim, para os meus mentorados e para os meus alunos. Então, recomendo de 3 a 5 conjuntos, no máximo. E você vai colocar quantos criativos? Um criativo, ou seja, você vai ter conjuntos e você vai ter apenas um anúncio, um único criativo dentro de cada conjunto. Então, recapitulando aqui a estrutura. Uma campanha de vendas com 3 a 5 conjuntos de anúncios, de acordo com o teu bolso permitir, e um criativo, ou seja, um anúncio por conjunto.
não coloque mais do que um criativo dentro do mesmo conjunto. Por quê? Principalmente agora após Andrômeda, o algoritmo, mais do que nunca, ele vai selecionar só um dos criativos. Muito dificilmente ele vai começar a distribuir orçamento para outro. E aí você não tem como comparar criativo. Antes do Andrômeda, quando você colocava mais de um criativo dentro de um mesmo conjunto, a Meta já escolhia, já priorizava um orçamento maior para um dos criativos? Sim, mas ainda era uma concorrência menos desleal do que agora. Eu já testei dessa forma e basicamente não me servia de nada colocar mais criativos porque só um era entregue. Então coloca um criativo por conjunto, tá bom? Então, se você tem 5 conjuntos, você tem que ter 5 criativos. Se você tem 3 conjuntos, você tem que ter 3 criativos, sempre colocando apenas um dentro de cada conjunto. Isso é extremamente importante, tá? Você tem que seguir fielmente o que eu estou te passando aqui. E um detalhe, eu não vou me aprofundar aqui falando sobre os criativos, porque, como eu disse, isso aqui não é um curso, não é um treinamento, eu estou te passando a minha estrutura, a parte prática de configuração de campanhas. Mas, se você ainda não entendeu muito sobre como funcionam agora os criativos pós-Andrômeda, eu recomendo fortemente que você pesquise na internet, que você procure vídeos no YouTube ou até mesmo nas redes sociais para você entender um pouco melhor. Porque hoje o que manda é o teu criativo. Então hoje a gente fala muito no pós-Andrômeda que você precisa ter criativos de ângulos diferentes. Cada ângulo é uma mensagem. E hoje o algoritmo ele vai entender e determinar para quem que ele vai entregar o teu criativo baseado justamente nas informações que você coloca nele, no ângulo, na mensagem. Então não basta diversificar formatos, como por exemplo, formato carrossel, formato vídeo, formato estático. Você também precisa diversificar a mensagem, porque cada ângulo vai ser direcionado para um micropúblico diferente do teu lead. Tá bem? Então, o Andrômeda hoje, ele gosta dessa diversificação. Então, o que eu recomendo para você? Se você vai ter 5 conjuntos, tenha 5 criativos completamente diferentes. Podem ser alguns em vídeo, podem ser outros em carrosséis, outros estáticos? Sim, pode, mas que principalmente o contexto, a mensagem seja diferente, o ângulo seja diferente. Ou, no mínimo, você pegue até um mesmo ângulo, mas tenha criativos bem diferentes do mesmo ângulo. O que isso significa? Que você não vai só trocar a corzinha de fundo, ou só a cor ou o tamanho da letra. Você tem que mudar de fato, você pode manter a mesma mensagem para pegar o mesmo microcluster, ou seja, o mesmo micropúblico. Tá? Então você pode até usar criativos diferentes, em conjuntos diferentes, para o mesmo ângulo, para atingir o mesmo micropúblico, porém tem que ser bem diferente um criativo do outro. Não basta fazer aquelas pequenas variações que a gente fazia antes da atualização Andrômeda, tá? Então aqui eu fiz um parênteses para te explicar um pouquinho do detalhe do criativo, porque ele é muito importante, ele vai ser determinante desde o momento dessa tua campanha de teste de criativos. Não adianta você ter uma estrutura bacana e falhar no teu criativo, que é onde vai determinar muito a entrega do teu anúncio lá na Meta Ads atualmente. Tá bom? Mas, como eu disse, se você ainda não entendeu muito bem sobre os criativos pós-Andrômeda, ângulos, dá uma pesquisadinha aí na internet, porque é muito importante entender. Então, aqui nós temos uma campanha de vendas com 3 a 5 conjuntos e um criativo, ou seja, um anúncio dentro de cada conjunto. O orçamento dessa campanha, ele vai ser obrigatoriamente, tá? Siga, lembra que eu falei, isso aqui é para você copiar e colar. Então você não mude absolutamente nada, nenhuma vírgula do que eu estou te passando aqui. E quando eu for te mostrar na próxima aula como você vai criar a campanha, você também, por favor, siga fielmente como está lá, porque senão assim fica difícil eu conseguir te ajudar. Então você vai usar uma campanha de orçamento ABO. Então o teu orçamento diário ele vai ser a nível de conjunto. Por isso que eu falei que você vai ter quantos conjuntos o teu bolso permitir, porque quanto mais conjuntos, mais verba você vai ter que disponibilizar. Então, se você tem 3 conjuntos, você vai colocar lá, por exemplo, R$20, R$15 em cada um dos conjuntos, e não como valor total da campanha, porque é uma campanha ABO e não campanha CBO. Então, você vai fazer uma campanha ABO, e aqui o que eu recomendo para você de valor para você colocar em cada um dos conjuntos.
Eu recomendo que você use em torno de 50% do valor do teu ticket, tá? Do valor do ticket do produto que você está vendendo. Mas aqui tem um detalhe. Vamos supor que o seu ticket seja de R$ 47. Você não vai receber R$ 47, porque tem a taxa da plataforma. Eu, quando vendo produtos de R$ 47, eu recebo, na verdade, R$ 40,28. Então, eu considero como se o meu ticket, na verdade, ao invés de ser 47, fosse de R$ 40, porque eu não vou receber esses R$ 7 a mais. Então, eu coloco 50%, tá? No máximo, principalmente em campanha de teste criativo, eu coloco no máximo 50% do valor do meu ticket. E ainda, se o teu ticket é maior, por exemplo, 67, 97, eu nem recomendo metade. Por quê? Já testei muito também orçamentos diários diversos de tudo quanto é valor em produtos low ticket. E esse negócio de usar como uma regra engessada 50%, funciona mais quando os tickets são mais baixos. Agora, um ticket de R$ 97, você colocar lá, por exemplo, R$ 50 ou R$ 40 de orçamento diário, provavelmente não vai prestar. Porque o que acontece? Produtos low ticket são produtos que são comprados por impulso. Então, já tem o lead ali, ele tem um comportamento, um perfil de compra por impulso. Quando você roda a tua campanha, o algoritmo ele vai tentar buscar compradores que se encaixem naquele perfil e que também tem esse perfil de compra, né, mais por impulso e etc. Então, quando você coloca um orçamento mais limitado, um orçamento diário na tua campanha ou orçamento diário do teu conjunto de anúncios, que é o caso dessa estrutura aqui, mais enxuto, é como se o algoritmo estivesse se sentindo pressionado, é como se estivesse fazendo uma cobrança para ele de que assim, olha, você só tem R$ 15 para encontrar comprador dentro desses R$ 15. Te vira. E aí ele vai buscar se empenhar mais em pegar públicos mais qualificados, pessoas que compram. Quando você joga um orçamento diário de 40, 50 reais, é como se ele ficasse um pouco mais desleixado. Ah, tem mais dinheiro, então eu vou jogar, vou espalhar esse dinheiro por aí, vou atirar meio que para tudo quanto é lado, em algum momento eu acerto. E aí ele acaba entregando boa parte desse orçamento para um público mais desqualificado, um público mais frio. E aí o que acontece? Você desperdiça dinheiro. Então, eu vou ser muito sincera com você. Eu já vendi muito mais em campanhas em que eu usei de 10 a 20 reais no máximo por dia, principalmente em campanha de teste de criativo, do que quando eu usei 25, 30, 50 ou até mesmo 100 reais. Então, às vezes, menos é mais. Então, esse é um detalhe muito importante que eu não posso deixar de te passar aqui. Não ache que mais dinheiro vai te dar mais vendas, porque nem sempre é assim. Campanha de teste criativo, principalmente, coloca um orçamento diário mais baixo, principalmente se seu produto é low ticket, tá? Porque ele não é difícil de vender. Se é um produto bom, se a tua estrutura, todo o teu funil de vendas tá bom, tá ok, você não precisa jogar mais do que 20, 25 reais ao dia. E eu recomendo fortemente 15 reais. Tá? Se o teu produto é de R$19,90, R$15 ali já te dá um lucro muito apertadinho. Então, coloca 10. E sim, pasmem, eu já consegui fazer 4 vendas em um único dia com apenas R$10 ao dia. Tá? E já cheguei a não vender nada ou fazer só uma venda com R$50 ao dia. Mesmos criativos, mesma estrutura de campanha, mudando somente o orçamento. Então, aproveita aí, principalmente se você tem orçamento apertado, a gente tem essa vantagem, né, de que não precisa colocar muito dinheiro, disponibilizar muita verba ali por conjunto. Então, a minha dica é, coloca 15 reais. Eu coloco 15, tá? Como eu falei, a menos que o teu ticket seja abaixo de 20 reais, coloca ali 15 reais ao dia, que já não é nem de mais nem de menos, tá bom? E costuma ali ser suficiente para você já fazer venda e ter algum lucro. Então, aqui eu arredondei para 50%, mas depende do seu ticket. Então, quanto mais alto o ticket, menos é esse valor. Vou até acrescentar aqui, ó, como sugestão, para não ficar parecendo algo engessado, 15 reais ao dia, tá bom?
coloca 15 por conjunto de anúncios ao dia ali na sua campanha. Então, se você vai ter 3 conjuntos, vai ser R$ 15 cada um, vai dar R$ 45 ao dia na sua campanha. Janela de atribuição, tá? Tem um momento lá onde você configura a tua campanha, e eu vou te mostrar isso na próxima aula, onde fica escondidinho numa opção de regrinhas a janela de atribuição, que pode ser de clique de 7 dias ou clique de 1 dia e visualização de 1 dia. Produtos até R$ 100, que são considerados low ticket, eu aprendi e também recomendo e coloco sempre nas minhas estruturas que você coloque janela de atribuição de clique de 1 dia e visualização de 1 dia. Acima de R$ 97, você pode colocar a janela ali de cliques de 7 dias, visualização 1 dia. O que isso significa? Tá? Que, como produtos low ticket, normalmente as pessoas não precisam ficar uma semana esperando, pensando, decidindo se vão comprar ou não, porque geralmente elas compram por impulso. Então você pode colocar clique de 1 dia. O que isso quer dizer? Que se a pessoa clicar hoje no teu anúncio e num prazo de 24 horas ela comprar o produto, a Meta vai registrar aquela venda, então ele vai aprender também mais rapidamente. Se a pessoa viu o teu anúncio, passou 24 horas, passou 1 dia e ela não comprou, mas depois dessas 24 horas ela comprou, muito provavelmente essa compra não vai aparecer, essa venda não vai aparecer lá nas tuas métricas. Ela vai acontecer, você vai receber pela venda, mas não vai aparecer nas tuas métricas no gerenciador de anúncios. Por quê? Porque está fora da janela de atribuição. Tá? Mas assim, se você coloca janela de 1 dia, atribuição de 1 dia, ele vai aprender muito mais rapidamente com essas vendas do que se você colocar de 7 dias. Produtos mais caros, acima de R$ 97, que não é o nosso caso aqui, mas eu estou usando isso de explicação para você entender através dessa comparação. Produtos acima de R$ 100 ali, ou 97, né? Muitas vezes a pessoa ela precisa de fato de 1 dia a mais ou alguns dias a mais para pensar. Aí você coloca janela de atribuição ali de clique de 7 dias. Mas aqui, como é tudo focado em low ticket, abaixo de R$ 97 ou no máximo até R$ 97, a minha recomendação é siga aqui o que eu estou te passando. Coloca a janela de atribuição de clique e visualização de 1 dia. E como eu falei, lá na próxima aula, onde eu vou criar a campanha de anúncios para você ver o passo a passo, eu vou te mostrar lá aonde que você configura essa janela de atribuição, caso você não saiba. Com relação ao público, isso aqui, gente, é um detalhe extremamente importante, principalmente pós-Andrômeda, porque isso aqui também mudou muita coisa. Como eu disse, o que determina tudo agora, a entrega, a segmentação, é a mensagem que você coloca no teu criativo. Então, toda aquela segmentação de público, definições que a gente colocava de idade, gênero e principalmente segmentação por interesses, caiu por terra. Você até pode testar, tá? Mas eu não recomendo que você foque no público. Foque no teu criativo e no restante das estruturas aqui. Então, nessa estrutura de teste de criativo que você vai copiar e colar, você vai usar o público aberto com o Advantage mais ativado. Deixa a máquina trabalhar. O Andrômeda gosta de que ele tenha assim mais autonomia, que você dê essa liberdade para ele explorar o público. Se você fez o teu criativo direitinho, colocou a mensagem certinho, ele vai fazer essa leitura e sim, ele vai saber para quem entregar. Ele vai saber se é para homem, ele vai saber se é para mulher, ele vai saber a idade do público que é direcionado, desde que você coloque tudo corretamente, de uma forma que fique clara para ele no seu criativo. Então você vai usar agora público aberto, você não vai segmentar nada. No máximo, o que você vai segmentar é a localização, né? Então, eu quero vender aqui no Brasil todo, eu coloco lá Brasil, tá? Coloco o país. Caso você vá vender um produto ou um serviço que seja mais por região, aí você vai colocar na localização somente essas cidades ou estados, né? Para os quais você quer que o teu anúncio apareça. Isso não tem problema. Mas você não precisa mais ficar delimitando tanto a idade ou o gênero. Se é um produto para um gênero muito específico, é só para mulheres, tudo bem, não vai ter problema também você colocar. Mas, sinceramente, se você deixar tudo bem claro no criativo,
não tem necessidade, o Andrômeda vai saber para quem entregar. Mas não vai atrapalhar se você determinar ali que é um público feminino, se o teu público é praticamente, de fato, 100% feminino. Mas, de forma geral, a gente não especifica mais essas coisas, tá? Coloca lá localização, no máximo o gênero, se for muito específico. Não precisa mexer na idade, tá bem? E aquela segmentação por interesses, não coloca absolutamente nada. Não coloca público personalizado, não coloca público semelhante. Você pode testar em paralelo depois com outros públicos ou até testar segmentações? Pode, mas provavelmente não vai funcionar muito bem, tá? Lembra que lá na Meta tudo é teste. O que eu tô te passando aqui, eu já testei muita coisa e eu tô te passando aqui o que funciona e, como eu falei, o que funciona nas minhas mentorias e nos meus métodos e treinamentos, tá? Recomendo que você comece por aqui. Siga, lembra que eu falei, copie e cola. Eu tô batendo muito em cima dessa tecla porque às vezes a gente fala para fazer de uma forma, aí a pessoa vai lá, ela copia 90%. E cola 90%. Mas aí o resultado não vai ser 100% como deveria ser, porque alguma coisa você mudou. Então segue fielmente o que está aqui. Usa público aberto, coloca lá a sua localização e mantém Advantage mais ativado, tá?